Agora vamos falar sobre peça piloto, que pra mim, na boa, se você não tem uma peça piloto, você nem começa a sua produção, porque uma das partes mais importantes da produção é a peça piloto. Porque você já fez lá a sua pesquisa, já viu o seu avatar, já fez a sua criação maravilhosa, aí você chegou aonde? Neste resultado aqui. Você tem um desenho maravilhoso. Só que como que eu vou saber se esse desenho maravilhoso vai chegar no resultado que eu quero, se eu não testar tudo antes? Testar a modelagem, testar o tecido, testar o caimento da peça. Então eu tenho que saber exatamente, e até porque a peça piloto, gente, ela é tão importante, mas tão importante, que ela acompanha todos os processos da produção. Todos mesmo. Por quê? Depois que eu já fiz a minha criação, tal, linda e parará, aí eu fui, escolhi o tecido, tal, beleza, cheguei e defini a peça piloto. A partir da peça piloto eu vou fazer todos os ajustes que forem necessários para a peça. Aí quando você vai para o corte, a peça piloto, ela tem que acompanhar, porque o cortador ele tem que saber, mesmo quando, principalmente, quando for um risco manual, ele tem que estar com a peça piloto ali para ele conferir todas as partes da peça, para que ele possa fazer o risco ali. Mesmo a modelista que for fazer no sistema, ela tem que ter a peça piloto, certo? Feita a peça piloto, ela tem que acompanhar o corte. Depois que ela acompanha o corte, se a sua peça vai ter algum tipo de estampa ou algum bordado, a peça piloto tem que ir acompanhar também, para que a pessoa que vai fazer a estampa ou o bordado, ela veja qual foi a sua base, aonde você fez ali que você gostaria que saísse perfeito. Quando a peça piloto volta do bordado ou da estamparia, e aí você vai mandar essa peça piloto para a oficina junto com o corte, para que na hora que os costureiros forem fazer a peça, costurar ali, eles vão estar sempre acompanhando. Pelo contrário, na hora que ele começa a distribuir o corte, porque quando a gente vai entrar no módulo que vai falar sobre oficinas de costura, mas quando uma peça chega na oficina, vou citar o exemplo aqui, ela tem frente, ela tem o peitilho, ela tem frente, tem costa, tem manga, tem gola, tem pé de gola. Quando o cara pega a peça piloto na oficina, ele distribui o serviço dentro da oficina de acordo com a tua peça piloto. Então, se não tiver a peça piloto, o risco que você corre de uma margem de erro, se a pessoa fosse basear só pelo desenho, a margem de erro que você está deixando é muito grande. Então eu considero a peça piloto uma das coisas mais fundamentais no processo de produção, tá? Então, por favor, vejam um piloteiro bacana, procure aí na sua cidade, assim como eu falei sobre a questão da modelista que tem freelance, tem muito pilotista freelance também, tá, gente? E como é que você faz para encontrar esse pilotista? Tem gente que fala pilotista, tem gente que fala piloteiro, tem gente que fala piloto mesmo. Eu costumo falar pilotista, tá bom? Aí como que você faz para encontrar esse profissional? Esse profissional talvez você não vai encontrar naquele mesmo site, naqueles mesmos contatos que eu passei da modelista. Só que normalmente uma modelista sempre conhece um pilotista, um piloteiro. Sempre então, você pergunta, arrumou um modelista? Meu, quem que pode montar a pecinha piloto para mim? Ela sempre vai te indicar uma pessoa para fazer isso. Ou mesmo quando você já, pô, cara, mas eu estou com dificuldade de achar uma pessoa para fazer a peça piloto, toda oficina de costura tem um piloteiro. Toda oficina de costura. Então você vai lá na oficina e fala assim, negocia, fala, ó, eu vou mandar o corte para você, mas você podia montar minha pecinha piloto na frente? Com certeza você vai conseguir. Então essa dica é bem bacana. Primeiro, tem que ter a peça piloto, ponto. E a segunda dica, como que eu faço, Eduardo, para arrumar um piloteiro, para arrumar um pilotista e tal? Então, ou pergunta para sua modelista, ou você vai até a oficina que vai costurar para você, que normalmente as próprias oficinas de costura, se ele não costurar, ele vai indicar alguém que com certeza vai poder fazer a peça piloto para você. Mas não deixe de ter a peça piloto, por favor. Uma base de referência de preço, até mesmo para você poder negociar. É muito legal você entender o seguinte. Normalmente, uma piloto, independente de ser uma peça muito fácil ou de ser uma peça um pouquinho mais difícil, claro que o grau de dificuldade da peça vai influenciar de quanto vai te custar essa piloto. Se a gente estivesse falando aqui de um vestido com várias pregas, cheio de detalhes, etc., esse é um caso à parte, porque até talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade para encontrar um pilotista com muita habilidade para te chegar nesse resultado. Mas falando de peças mais comerciais, a pegada do dia a dia, seja blusinha, vestidinho, uma polo, uma camiseta transada, tal,
ela custa em torno de 30 a 50 reais. Eu separei aqui essa peça só para citar para vocês como detalhe, tá? Eu pagaria em torno de 40 reais para fazer essa polo, porém, vamos supor que eu não tivesse gostado do detalhe da gola, ou eu fosse pedir para trocar a vista, tal, que isso a gente fala assim, que é repilotar. Então esse repilotar, que é você ajustar a peça para que fique de acordo com o que você gosta, ela custa 50% do valor, certo? Então você pagaria um valor para fazer a peça de acordo com o desenho que você criou, e aí se você não chegar no resultado e você tiver que fazer alguns ajustes, alguns detalhes, você vai pagar mais 50% desse valor. E uma consideração aqui final, falando sobre a questão da modelagem, é muito legal dizer sempre o seguinte, o valor que cada profissional tem, que para que uma modelista se torne uma boa modelista, gente, são muitos cursos, é muito tempo de preparação, até chegar ao ponto que a modelista se torne uma boa modelista. Valorize o seu profissional que você tem, ou se você for contratar uma pessoa terceirizada, entenda que às vezes, quando você for negociar valores, agora eu também tenho que defender os profissionais, gente, porque para que a pessoa se torne uma boa modelista, são muitos cursos, é muito tempo de estudo. Pode ter certeza que essa pessoa já errou muito para que ela chegasse ao ponto de saber fazer um produto que atenda a sua demanda, a sua necessidade. Então, sempre vou estar deixando muito bem claro aqui a importância de cada profissional, porque é muito legal para quando uma pessoa estiver vendo isso, ela entenda que uma confecção é feita com um conjunto de pessoas, tá? Que é onde se uma dessas pessoas erra, ela compromete todo o restante do trabalho. Beleza? Então, vamos valorizar os nossos profissionais, tá bom? Beijo, vamos para a próxima.